A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, nossos seguidores das redes sociais. Fiquei aí um bom tempo ausente, na verdade, nem tão pouco presente nas redes sociais. Mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo, me desculpa aí a barba branca. Resolvi fazer esse vídeo porque, como cristão, eu tenho... Não vou falar a nível de país, porque isso aí é uma outra situação. Eu vou falar assim a nível de igreja. Eu estou preocupado com o caminho, com o rumo que a igreja está tomando. A situação em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, onde a tecnologia se avançou assustadoramente, e com tudo isso veio algumas situações que culminaram para o bem e outras que culminaram para o mal. Pois bem, o que eu quero falar não é sobre isso. O rumo que eu quero dizer que a igreja está tomando são as diferenças que nós temos dentro do nosso conceito, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, de querer defender o evangelho, de querer defender a igreja, e às vezes nós tomamos um rumo diferente daquilo que nós deveríamos tomar. De uns anos para cá nós temos visto muitos escândalos surgindo nas nossas igrejas. Não estou falando isso a nível de Assembleia de Deus, não, estou falando isso a nível geral, entre todas as denominações. Até na Igreja Católica tem surgido algumas situações, mas não vou citar igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. Tenho princípios, procuro, sei que não sou o melhor, mas procuro estar vivendo dentro dos princípios, dos regramentos, daquilo que a Bíblia Sagrada me ensina, daquilo que eu entendo dentro da Palavra de Deus, daquilo que eu aprendi dentro da Palavra de Deus. E dentro dessa situação alarmante que nós estamos vendo e vivendo, na questão de escândalos, são duas formas, duas fontes causadoras do escândalo, isso é fato. Eu tenho que saber de que lado que eu estou dentro dessas fontes causadoras do escândalo, porque a primeira fonte causadora do escândalo é aquele que cometeu o erro, aquele que fez, aquele que pecou, aquele que errou. Ele é uma das fontes geradoras do escândalo. Só que talvez ele seja a fonte menor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E talvez a pessoa que erra, confessa, deixa, alguns deixam, outros não deixam, mas enfim. Mas ele causou escândalo e às vezes está ali a situação dele. O maior problema é a fonte disseminadora do escândalo. É eu pegar a situação de uma pessoa e expor nas redes sociais, nas minhas rodinhas de amizades, falar mal das pessoas. Então, tudo isso a gente vê que acontece no nosso meio. Então, as duas fontes geradoras acabam errando. A Bíblia diz que melhor for aquele que cometeu o escândalo que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mais profundo mar. É o que está dizendo a Bíblia. Então existe a fonte geradora e a fonte disseminadora. Eu creio que a pior de todas, não estou aqui defendendo o A e nem B, é a fonte disseminadora do escândalo. Porque ela acaba causando mais escândalo do que aquele que cometeu. Porque nós divulgamos nas redes sociais. Nós divulgamos entre os nossos amigos. A outra coisa que a igreja tem perdido muito nesses últimos dias foi... Eu até fiz um comentário em uma situação que aconteceu numa igreja, e eu coloquei lá Efésios 6:12, onde Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso, dizendo assim que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades que estão nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é espiritual. Porém,
Nós tomamos uma demanda achando que nós estamos defendendo o evangelho, defendendo a igreja, e nós compramos uma briga para nós mesmos, e tem algumas situações que estão nas redes sociais que entraram em vias de fato. Brigaram entre membros da igreja, briga mesmo. Ou seja, o inimigo, vou citar, a Bíblia diz lá em primeira carta de João 5,19, nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo já é maligno. Só que o maligno não precisa fazer mais nada, porque nós, como seres humanos, estamos fazendo por ele. Ele não precisa nem querer agir, porque nós agimos por ele. Por impulso, porque nós queremos mostrar que nós temos poder na mão, que nós temos força, que nós temos isso, e acabamos entrando em uma demanda que não deveríamos entrar. Estou falando dentro de princípios bíblicos. Ah, mas eu tenho que defender a igreja porque eu sou dizimista. Amém. Defenda a igreja porque você é dizimista, mas defenda de forma correta. Porque, na verdade, quem tem que defender a igreja, quem tem que brigar pela igreja é o dono dela. E o dono da igreja não é o homem.